boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa Falar Fazendo. Depois da pintura, do desenho, da fotografia, chegamos à tridimensionalidade com este encontro dedicado à escultura e à cerâmica e tudo mais. Estamos de volta ao pequeno auditório do Teatro Circo para picar pedra com estes três grandes convidados, enquanto conversamos um pouquinho sobre os seus percursos criativos. Além disso, como habitual, vamos acompanhar a criação de uma peça, desta vez feita pela Rosário Rodrigues Cunha. Ela pertence ao rol dos nossos convidados, não é, Vanessa? É verdade, sim, Sara. Boa tarde, antes de mais, a todos e a todas que nos acompanham para esta quarta edição. No processo de criação estará então a Rosário Rodrigues Cunha, nasceu na Galiza, mas é em Braga que trabalha atualmente, depois de se ter formado em design têxtil em Londres. Segue-se o Miguel Neves Oliveira, artista plástico, expõe desde o ano de 2000, natural de Oliveira das Meias, mas reside também na cidade dos Arcebispos. Por último, o Filipe Ferreira é formado em História e mestre em Arqueologia pela Universidade do Minho. Desde 2016 é responsável pela área educativa e mediação cultural do Museu dos Biscainhos. Sejam todos então muito bem-vindos a esta conversa da RUM e da Braga 27. E começo precisamente pela Rosário. O que é que vais fazer para nós? Podes já começar a tua criação. Conta-nos tudo. O que é que estás a pensar então para hoje? Pois hoje vou fazer uma peça similar a esta, que é um prato feito em grés. E vai ter como uma cara, que é como uma das minhas peças características das minhas coleções. E de que materiais é que estás a pensar usar e também porquê? Porque é que no fundo os eleges? Pois vou utilizar o grés, que é um material que eu utilizo normalmente porque bueno, é muito fácil de modelar, fica com este tom assim branquinho do que eu gosto muito para depois poder pintar por cima com diferentes cores. E que cuidados é que tens de ter? É preciso muita força? É preciso barro? É preciso o quê? Bueno, preciso algo de força porque tenho que amassar com o rolo. Então, sí que preciso forza para facer a praca lisinha. E depois vou utilizar un molde de xeso, que é este, que é feito por min, para dar como a forma do prato. Para conseguires logo a forma do prato. Sí. E depois modelar tudo que é a boca, nariz, olhos, e tudo modelar com as mãos. A regra geral leva-te mais ou menos quanto tempo até conseguires então este resultado final? Pois eu creo que igual unha hora ou así, bueno, ou de tempo modelar, desta claro, conversa, depois, sí, depois normalmente ten que secar, cando está totalmente seco vai ao forno unha primeira vez, e depois, cando sae do forno, é o proceso do vidrado, que eu normalmente faço como pintado a mão, e depois paso un vidrado transparente e volta a ir unha segunda vez ao forno. En total son 2 veces que vai ao forno. Não vamos ter forno aqui, claro, mas... Sí, mas ese sería como o proceso final que demoraría igual 2 semanas ou así. Muito bem, Rosário. Então, durante a conversa nós vamos vendo então a evolução da peça. Estás à vontade para começar a pôr a mão na massa, digamos. E enquanto começas e trabalhas, Rosário, eu tenho muita curiosidade para saber, eu sei que és de Pontevedra, por que razão é que trocaste Pontevedra e a Galiza por Braga? O que é que te fez vir para cá? Bueno, depois de estudar em Pontevedra, mudei para Londres, estive ali vivindo durante 8 anos, trabalhando na indústria do textil. A causa pola que mudei para Braga, pois, bueno, meu e o meu compañeiro decidimos mudar un pouco de Londres, que era unha cidade bastante estresante. Encontramos Braga e gostamos de Braga, decidimos mudarnos para aquí. Para ti é o contrário de uma cidade estressante. Exacto, é totalmente o contrário de estresante. Então eu perguntava-te que perfil cultural é que traças desta cidade. Como é que tu vês? Bueno, eu cando cheguei a Braga foi justamente un mes antes da pandemia, un mes antes do lockdown. Entao, eu tuve, digamos, o primeiro mes de tentar buscar un estudo de cerámica. E a verdade é que foi difícil. En Braga non atopei ningún. Sei que agora sí que hai, por exemplo, o estudo Cobalto, que abriu fai uns meses, mas nese momento, fai 2 anos, non atopei ningún. Entón comecei a facer as miñas cerámicas en Santo Tirso,
que é máis na zona de Porto. E depois, claro, durante esses 2 anos de pandemia estuve un pouco como dentro de casa sen saber realmente o que pasaba en Braga. Ata agora que sí que estou vendo que hai máis cousas para facer, pouco a pouco se están facendo máis eventos e abrindo máis... E sentes que na tua área, mais eventos da tua área, bom, da cerâmica, da escultura, por aí? Na miña área, claro, por exemplo, ese estudo Cobalto que abriu fai uns meses, vexo que eles sí que están facendo aulas e workshops, por ese camiño sí que vexo que pouco a pouco, pues, espero que vayan facendo máis cousas. Ou seja, é teu intuito continuar por cá? Sí, Sim. De momento sim. Vamos introduzir então agora o Miguel e o Filipe e perguntar exatamente isto, como é que vocês caracterizam em termos culturais esta cidade de Braga e pegar também num ponto que a Rosário falou, mais concretamente da escultura. Sentem que falta de alguma forma a promoção desta arte, lá está, através de workshops, oportunidades? Como é que vocês olham para este perfil cultural de Braga? Posso começar eu a falar. Pronto, em termos de dinâmica, atualmente a cidade tem muita mais dinâmica do que, por exemplo, há uns anos atrás. Pelo menos esta é a minha forma de ver. Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, quando era mais novo, não é? Chegava a esta altura de junho, julho e agosto e a cidade morria. Não é? Não havia nada, não havia dinamismo nenhum. Vinham os imigrantes, havia determinadas coisas, mas havia as festas populares e pouco mais. Nos últimos anos tem havido um grande dinamismo, principalmente a partir do momento da cidade que se está a candidatar, não é? À Capital Europeia da Cultura, Braga 27, e tem havido um grande investimento, e cada vez mais, nessa área. Em relação à área da escultura, eu sou sincero, eu poucas coisas vejo, não é? Vejo mais a nível do teatro, a nível das artes, mas em termos de escultura, em termos de artes mais práticas, não vejo, às vezes, um grande investimento. Mas isso aí posso ser eu, que não estou a ver, e se calhar não estou tanto dentro da área. Se calhar o Miguel consegue, se calhar, dar essa... Poderia haver mais, não é? Poderia haver mais. E claro que é uma cidade... Braga é uma cidade relativamente grande, é evidente que ao longo destes anos todos tem a sua história em relação à escultura e nós podemos contemplar algumas delas. Mas, presentemente, podiam investir muito mais em esculturas, porque são objetos estéticos e que alimentam a alma e o espírito de quem observa. Tem tudo a ver com a contemplação. Enriquece imensamente a cidade quando existem elementos escultóricos ali, às vezes até em ambientes que são um pouco prováveis de existir escultura, pode na verdade acontecer uma surpresa lá, não é? Obrigar a parar, pensar... Sim, obrigar a parar ou surpreender a pessoa, ter um pensamento, um sentimento ou mesmo uma pausa na sua rotina, observando ou dando de caras com um objeto escultórico. É importantíssimo. Para mim é essencial para uma cidade ter uma boa relação com objetos esteticamente apelativos ou esteticamente que interrogam ou questionam coisas no espaço público ou privado. Uhum. Eu lembro-me que no anterior formato que tivemos, no Vamos Falar, uma bracarense apontava que existiam, lá está, poucas formações, workshops na área da escultura, da cerâmica. Este pode ser um caminho importante, na vossa opinião, para chegar a mais pessoas, até ao público infantil-juvenil, aos adultos, através também das escolas. Neste momento estamos também numa fase em que muitos pais estão desesperados por atividades para os filhos. Isto pode ser um começo para dar a conhecer mais esta área? Sim, sem dúvida, não é? Isso é evidente que a educação começa-se de pequenino e os grandes, os adultos curiosos também, se estiverem abertos ao ensino, é evidente que é importante. É importantíssimo. E os workshops, a proximidade das pessoas ao como se faz, claro que sim, claro que isso enriquece também a cultura. E nisto os museus podem ser polos de dinamismo também, não é? Porque nós abrimos os espaços a este tipo de... Independente se o museu é vocacionado para um período do Antigo Regime, se é vocacionado em termos de arqueologia, se é um museu religioso, também dá para envolver sempre estes públicos e tentamos fazer isso, não é? Através do dinamismo dos serviços educativos e da mediação, aproximar os artistas destes espaços e desta forma também, porque nós somos espaços que recebemos
diversos tipos de públicos, não é? Nós recebemos desde crianças de pré-escolares até aos idosos, não é? Os séniores, que também nós achamos super interessante, por exemplo, porque não só para as crianças, porque, por exemplo, a manipulação, como está ali a falar ali a Rosário, é bastante importante, e nós já tivemos algumas atividades, incluindo próprias, em que também fazia este tipo de manipulação com o próprio gesso, com as próprias massas, mas também para o público mais idoso é bastante importante poder trabalhar, poder manipular os materiais, é bastante interessante, mesmo quando muitas vezes não tem, se calhar, aquela força e aquela coisa, ajuda a que possa haver esse maior dinamismo. Por isso, acho que sim. Qual é a tua experiência também, Rosário? Também sentes essa necessidade de haver, no fundo, mais oportunidades, formações, workshops? Sim, eu creo que às vezes há como a ideia de que trabalhar com barro é como uma coisa para as crianças brincar, ou incluso a pintura, que há workshops de pintura para crianças, mas não tanto para adultos. Creo que sí que é importante. É uma coisa séria, no fundo, não é? Não é Sim, só brincar. exato, Pode ser, sim. o início pode ser a brincadeira. Porque a escultura tem uma coisa que é a abordagem direta aos materiais, como estava a falar o Filipe muito bem. A madeira é uma coisa, o ferro é outra, a cerâmica é outra. E isso é tudo uma experiência sensorial muito interessante, que nos confronta com aquilo que... com o nosso estado de espírito mesmo. Não é? Trabalhar o ferro ou a pedra é duro, é uma coisa que temos que ter força, que temos que ter, não é? E utilizamos materiais como a solda ou como a rebarbadora, que pronto, é preciso ter uma certa preparação para não nos queimarmos ou tudo mais. A madeira também, quer dizer, tudo isto é a entrada de um universo que claro que é interessante para quem estiver aberto a conhecer, não é? Isso leva-me então a perguntar-vos acerca dos vossos processos criativos. Se vocês sentem a necessidade, por exemplo, de recuar, de estar soltos na solidão, perdidos nos pensamentos, ou até a inspiração vos sai assim de momentos mais do cotidiano. Perguntava-vos aos três como é que é o vosso processo de criação, inspiração e tudo mais. Força, Miguel. A resposta é Miguel, dá-lhe. O meu tem essas vertentes todas. Às vezes é bom estar enclausurado e completamente abstraído do mundo que nos rodeia. Mas se for sempre constantemente e permanente, torna-se abusivamente chato. Ficamos ali, exatamente, numa paranoia constante. E então é importante também sair e absorver o movimento e as coisas que nos rodeiam, para depois aí sim ir outra vez para o ateliê. Mas essa coisa, no meu caso, de ir para o ateliê, para mim é muito importante. Faz-me sentir mais completo, mais de bem com a vida, menos angustiado. Pá. Descreve-nos o teu ateliê. Sei lá, depende. Se o arrumar, fica arrumadinho. Mas depois, ao trabalhar nele, vai ficando caótico. Quando eu vi que aquilo está muito caótico, arrumo outra vez e volto. É quase como se fosse um círculo, uma transformação sempre permanente. Mas está localizado onde? É um sítio na cidade? No meio rural, no campo, meio rural. Em São Martinho de Dume. E pronto, tenho contacto assim, com um espaço relativamente grande, de campo, de milho e árvores. É a conjugação da calma com o teu caos, exatamente, às vezes. Sim, sem dúvida. E tu, Rosário, como é que é o teu processo de criação até chegares, no fundo, a estas belas peças que tens também em cima da nossa mesa, digamos? Como é que chegas a elas? Como é que tens essas ideias? Pois o meu proceso creativo normalmente começo buscando moitas referencias e inspiração, mas ás veces é certo que teño tantas referencias que depois é preciso, como dixo el, parar e ficar a mellor uns días contemplando, estando en silencio, sen ter tantas interferencias, sobre todo agora con as redes sociais, que sempre estamos guardando tantas imaxes das que gostamos. E, bueno, depois, cando xa teño un pouco unha idea do que quero facer, pois xa começo as pezas. Eu agora ia aqui ao Filipe e perceber um bocadinho também um pouco mais do teu trabalho. Há pouco falaste um bocadinho sobre isso, mas o que é que tu fazes no fundo no Museu dos Biscainhos? Já disseste aqui algumas visitas também, se calhar é preciso algum tempo para as preparar e para todos os públicos que no fundo vão chegando, não é?
Em termos de... O meu trabalho tem atualmente cada vez mais a ver um bocadinho com gestão e logística, não é? A organização, ainda antes de iniciarmos esta conversa, eu estava ali, entrei nesta ideia que nós estamos a abordar agora, do processo criativo, e eu estava a abordar e estava a falar que eu estou numa área, não é? O serviço educativo, a mediação cultural, os públicos, esta ligação, que normalmente é algo que necessita de nós constantemente precisamos estar a renovar-nos e a criar novas atividades e a ser cada vez mais apelativos. Mas eu estava a falar há pouco tempo, atualmente sou tão absorvido pelo trabalho, pela parte logística, esta organização com entidades terceiras que nós temos esta ligação do museu com os parceiros, que aquele processo criativo que eu tinha uns anos atrás, em que era parar, naquela palavra do contemplar, pensar em determinado público, atualmente eu não tenho. Atualmente eu não consigo parar e dizer assim, pronto, agora vou parar uma semana, 2 ou 3 e vou me concentrar e vou criar uma atividade para determinado público. Não quer dizer que não aconteça, mas quando começo, se calhar em vez de demorar 2 ou 3 semanas, demoro 2 ou 3 meses, porque depois estou ali, estou uma semana, depois aparece qualquer coisa e estou a fazer. O meu trabalho tem muito a ver com isto, tem esta parte do serviço educativo, esta parte da mediação dos públicos, eu estou num serviço em que é a ponte entre o museu, não é? E a comunidade. Por isso, tudo o que acontece ao nível do museu, os eventos, as atividades, etc., passa tudo um bocadinho pela área que eu estou. Em termos de visitas, as visitas, e também foi algo que eu já tinha falado, eu adapto-me aos públicos, não é? E adapto-me, mas, ou seja, já existe, de certa forma, um conhecimento, já existe uma base. E depois, quando o público surge, eu vou-me adaptar àquele público. Por isso não é algo que seja algo natural. Não é algo que eu tenha que estar ali a inventar, a criar ou algo assim. É algo que chega a um público que eu vejo que está mais interessado e que tem determinada... por exemplo, imaginem, chega lá um público que tem mais interesse pela área da escultura. Ou seja, eu vou vocacionar a visita mais para as esculturas que nós temos presentes no museu. Chega a um público que está mais, incluindo da própria talha, etc. É um público que está mais vocacionado só para a área de jardins. Eu vou vocacionar a visita para essa área. Ou seja, vou-me adaptando também a esses públicos e esses públicos vão se adaptando também ao meu discurso e vamos... Alguma visita que te tenha ficado na memória? Por alguma razão especial? Pelo positivo ou pelo negativo? Pelo positivo ou pelo negativo? Isso agora deixa a ti. Pelo positivo... Muito bem. Normalmente perguntam-me sempre, no final das visitas, então correu bem? Eu disse, corre sempre bem. Porque corre, não é? Independente de qualquer coisa do que pode acontecer, corre sempre bem. Uma das coisas que eu ainda tenho, porque eu, às vezes, há determinadas visitas difíceis com determinados públicos, e houve uma que me ficou na memória, foi antes até do confinamento, e foi com um grupo do 12º ano. Não é? Aqueles públicos, assim, às vezes um bocadinho, muito que não estão lá, energéticos, e foi uma visita que eu tive que parar, tive que ficar em silêncio, e aguardar que eles ficassem em silêncio, e notarem que eu estava em silêncio, e foi para aí quase 5 minutos, até darem conta que eu estava em silêncio, que não dava para continuar naquele caos que estava. E eu sou muito, nas visitas gosto muito de interação, eu não faço visitas, estou lá... Eu gosto de perguntar, gosto de... Não é? E não dava para aquilo. E ter que passar do guia e se calhar dar... Acabei por me tornar a dar ali um pouco... que nem sequer é o meu direito, dar uma certa lição de moral, entre aspas, não é? Para verem, se calhar... Isto aqui foi a que se calhar mais marcou, porque a grande verdade é que eles pararam, ouviram, dei-lhes a entender que existe, se calhar, muitas pessoas que aquilo que eles estavam a fazer não conseguiriam fazer, não é? Neste mundo, há pessoas que estão a passar por diversas dificuldades. Se calhar terem esta empatia, não é? Colocarem-se no pé dos outros e verem, se calhar, os afortunados que são de poderem ir ao museu, poder contemplar, poder estar, poder ver, gratuitamente, poder ter alguém que lhes explique que são situações que não acontecem em determinados países, em determinadas situações. E no final disso tudo, a visita depois de correr e virem falar comigo e agradecerem. E isso aí marcou-me, não é? Porque também mostrou aquilo que é o meu trabalho.
porque não é só estar lá, é também poder moldar e poder mostrar, não é? E nós estamos lá também para criar e moldar mentalidades, não é? O museu tem esse poder. E, no fundo, também tornar um bocadinho a história, que muitas pessoas podem achar, às vezes... chata, é essa a palavra, não é? Nem toda a gente adora a história. Mais apelativa, não é? É muito isso também o teu trabalho. E nós tentamos sempre fazer isso e também puxar, não só... criar pontes também entre o período em que nós abordamos com o período, aquilo que nós temos atualmente. Nós há pouco tempo, antes da pandemia, nós estivemos lá, e isso aí foi criado e foi dentro deste processo criativo, na altura, que eu ainda tinha mais tempo para pensar um bocadinho, nós criámos as famosas sessões de sensibilização. Eu não sei se na altura vocês ouviram ou não, que era para estes grupos escolares. E as sessões de sensibilização pegavam em temas como a violência doméstica, pegavam em temas como as doenças sexualmente transmissíveis, diversos temas que são atuais, mas ao mesmo tempo estavam ligados ao período, ao século XVIII, ao século XIX, não é? Então, porque é este o papel que o próprio museu tem. Nós temos um papel social, um papel de poder moldar, como estava a dizer, as mentalidades, e abordamos sempre, durante as visitas, nós não estamos lá só para deletar informação. Tentamos sempre fazer uma ligação à contemporaneidade e àquilo que nós estamos a passar agora. E são os públicos escolares os mais, antes de passarmos aos vossos contributos também, mas são os públicos escolares os mais desafiantes? Ou é aquele estrangeiro que até vem de fora, de uma cidade que respira a cultura de uma maneira mais diferente? O que é que no fundo é mais difícil? Ou mais desafiante? Não é tão difícil, não é? Não é. Às vezes os públicos escolares são mais desafiantes, há diversos tipos de públicos. O meu serviço, a área que eu trabalho, nós recebemos grupos, porque eu não sei se têm consciência, mas o Museu dos Biscainhos funciona assim, funciona com a parte do Serviço Educativo de Mediação e com visitas guiadas marcadas, não é? E depois há a visita normal acompanhada por vigilante. Essas eu não estou presente, não é? Os colegas estão presentes, se calhar teriam eles mais facilidade em dar. Nós vamos recebendo às vezes visitas de estrangeiros e fazemos visitas guiadas, mas são pessoas que vêm já com determinado interesse, vêm com uma visão, vêm com algo, não é algo em que nós tenhamos que estar ali e fazer um grande esforço, não é? Para que possamos ser ouvidos. É fácil, e há públicos que são muito fáceis de lidar e de nos fazer ouvir. Há outros que, pronto, também faz parte, é o nosso trabalho, não é? Tem que ser desafiante. Sem dúvida que é. Eu, antes de passarmos aos contributos, fazia só uma pequena pergunta. Temos o Museu dos Biscainhos, que é um museu lindíssimo, e os jardins também, mas perguntava, por exemplo, à Rosário, interrompi aí o teu trabalho, e também ao Miguel, se há lugares em Braga que para ti são ideais para, sei lá, deambulares, estares em encontro contigo própria, se há alguma escultura que gostas aqui particularmente, por exemplo. Pois eu gosto moito de pasear pola Parque da Ponte ou pola rodovía, porque é unha zona que ten natureza, poso pensar nas miñas cousas e pensar en que o seguinte que vou facer. Bueno, tamén pasear polo centro de Braga, polos xardíns. Tens que ir aos Biscainhos contemplar. Sim, já estou. Onde é que costumas contemplar, Miguel? Em vários sítios, desde o Centro Histórico até o Bom Jesus, o Rio Cávado, também tem zonas muito bonitas, os Jerez, os jardins do Museu dos Biscainhos, que é muito bonito. E realmente esta abordagem, eu aproveito isto para dizer que as cidades têm que ter esta coisa de se virarem para as árvores, ter uma boa... Isto é, não quer dizer que Braga não tenha árvores, mas as pessoas têm que as sentir, têm que conviver com elas. Assim como quando vemos o mar, não é? As pessoas inconscientemente vão ver o mar, sei lá, tem a ver com a ancestralidade, tem a ver com aquilo que nos faz sentir mais livres. E as árvores é igual. Então, sei lá, fala-se muito do novo parque da cidade. Acho que é mesmo fundamental para Braga ter um bom parque da cidade, grande, onde as pessoas possam ir, passear, refletir, seja o que for. Isso era importante. Sim, já agora vamos então passar aos contributos e às tuas árvores.
E, Miguel, podes descrever aos nossos ouvintes o que é que, a escultura, o objeto que tens Sim, de frente de ti? São peças que eu vou expor, vai ser a minha próxima exposição no Museu do Palácio do Raio, em setembro. A inauguração será a 2 de setembro de 2022. E tem mesmo a ver com esta temática, que é o ar que respiramos. E é esta abordagem que eu acabei de dizer, que é a necessidade de aproximarmos das árvores, daquilo que pensamos, sentimos. São árvores quase humanas, que são muito, às vezes parecem podadas, ou assim, que têm a ver com a maneira como às vezes pensamos, ou como talhamos as coisas perante o universo que é a árvore em si. Eu pedia-te ainda uma descrição mais detalhada para quem está lá em casa. Quem nos está a ouvir. Da escultura em si. Da escultura em si. Bem, a escultura madeira é de cerejeira, e eu, no fundo, peguei num ramo de cerejeira, num tronco de cerejeira, e fui esculpindo-a com os meus utensílios, que vão ser a rebarbador, o formão. São quase como duas montanhas, não é? Uma mais baixa aqui e é uma quase maior. como se fosse o solo que sustenta, o solo que é o invisível, que é aquela coisa mágica de pôr uma sementinha à terra e começar a crescerem coisas. Para nós é invisível, não é? Mas que é muito rico e passa-se muita vida lá, como nos oceanos e tudo mais. Então é quase como uma homenagem ao solo. E depois a árvore policromada, não é? Que utilizei cores para ser mais representativo ou simbólico daquilo que é a minha proximidade ao tema. Onde é que costumas ir buscar as tuas madeiras, os teus materiais? A vários sítios. Esta, por acaso, foi num campo que tinha uma cerejeira que caiu com o vento e pronto. E é a mesma árvore, dessa cerejeira, que eu ainda a vi ao alto e ia dar frutos e cerejas boas, mas que infelizmente caiu com o vento. E que depois fui aproveitando. Homenageada desta forma. Exatamente, é quase como uma homenagem também. Ou seja, acabas por preferir sempre materiais muito sustentáveis ou dar uma segunda vida aos mesmos. Para mim a sustentabilidade tem muito a ver com o afeto das coisas, isto é, o querer renovar ou querer transformar algo que estava inutilizado. Em vez de ser aquela coisa do desprezo de ir para o lixo, não é? De descartar, não. Devolver alguma coisa, sim, nesse sentido, sim. Mas desde que sejam materiais também com alguma durabilidade ou que tenham alguma forma de se prolongarem no tempo. Já agora, antes de passarmos a Rosário, que materiais assim mais atípicos é que trabalhaste? Eu, por acaso, nisso, sei lá, eu por acaso até gosto muito de experimentar coisas novas, de ferro, madeira, pedra. Mas papel também, cerâmica por acaso nunca experimentei e até gostava, mas assim atípicos, assim à partida, sei lá, não tenho assim muito, só se fossem os galhos das árvores ou tudo mais, coisas assim mais efêmeras, mas não... Sou assim um bocado conservador nesse sentido, por acaso. Não tenho assim... Já agora falando um bocadinho mais da tua exposição, a Árvore e o Solo, que vai estar então patente a partir de setembro. Porquê a Árvore e o Solo? Isto é quase que um grito de alerta para as pessoas terem mais atenção também à natureza, sendo que trabalhas muito a madeira. Também, por acaso é um trabalho que tenho vindo já há alguns anos a exercer. Eu acho que, se for a ver bem, foi um tema recorrente na minha obra, há 20 anos esta parte. E não sei porquê, acho que é uma coisa bem de dentro e da minha experiência de criança, quando eu andava com o meu avô no meio do campo, o meu avô era agricultor e gostava daquela coisa de cheirar a erva, de estar coberto pelas árvores, sentia-me assim, parecia que estava noutros sítios. Às vezes perto do urbano, das pessoas, mas ao mesmo tempo as árvores e aquele ambiente fazia-me sentir longe, parecia outra coisa. Sei lá, desde pequenino tenho esse gosto ou essa forma de sentir ou de apreciar a importância desses sítios, desses locais. No fundo, então, é recordar toda a gente de onde é que nós vimos, não é? Sim, e lá está, depois cruzam-se com temas que depois vêm assim um pouco mais já à tona, não é? Que viram até políticos, temas políticos e temas importantes, essenciais à sociedade, que se cruzam com os meus também, e ainda bem.
Rosário, vamos interromper o teu trabalho, mas podes continuar a trabalhar. Tu trouxeste um texto de um senhor chamado... queres dizer o nome dele, Rosário? Sí, Soetsu Yanagi. Esse mesmo, Soetsu Yanagi. Bueno, pois eu trouxe este texto que pertence a este libro que é este está en inglés, The Beauty of Everyday Things, pero é a beleza das, creo que significa como a beleza das cousas do día a día. O libro fala, pois son como diferentes ensaios que escribiu este señor sobre artesanía. Fala tanto pois do textil, tamén da madeira, da cerámica, do vidro, deste tipo de artesanías que se están perdendo. Non? Então, escolhi esta... Fizeste uma tradução? Sim, eu fiz a tradução eu mesma. Obrigada. Que não sei se estará muito bem. Pois o texto que escolhi foi esta parte. Por que deberíamos rexeitar o perfeito en favor do imperfeito? O preciso e o perfeito non o carregan con notas soes, non admiten liberdade. O perfeito é estático e regulado, frío e duro. Nós, en nosas propias imperfeições humanas, somos repulsos pelo perfeito, xa que tudo é aparente desde o inicio e non a xuxestao para o infinito. A beleza debe ter algún espazo, debe estar asociada á liberdade. A liberdade, de facto, é a beleza. O amor ao irregular é un sinal da búsqueda básica da liberdade. Bueno, escolli este texto porque sí, gostei como fala de que as obras de arte ou artesanía non ten que ser perfeitas, porque se son perfeitas significaría como que non están feitas a mão. Ou seja, o trabalho à mão é o trabalho imperfeito. Eu costumo dizer à minha mãe que a comida, eu quero comida de colher de pau. Quero comida de colher de pau. Sim. Que se calhar é um bocadinho isso, não sei, tipo essas imperfeições que no fundo não são imperfeições, mas são as coisas... Que é a característica do trabalho feito à mão. É quase como os tapetes persas, se não estão em erro, se não tiverem um erro, não estão bem, digamos. Sim. É muito isto, não é? Ninguém é perfeito, porque é que a obra terá de ser perfeita? Sim, e isto é japonês. Não sei se acho que é no Japão. Quando se parte, por exemplo, uma porcelana, eles colam depois com ouro. Ou seja, evidenciam e homenageiam exatamente também o erro e a quebra. Precisamente. E até porque o erro também às vezes tem a ver com o inconsciente. Isto é, o consciente é quase como se fosse o infinito. E nós não temos... E o consciente é a nossa maneira de sobreviver. É a minha teoria, assim, um bocadinho. É aquela coisa, não existe erro, existe aprendizado. Vai aprendendo conforme vamos, se não errarmos, não aprendemos. Então tem que ser assim. O infinito tão grande é como o inconsciente que é natural errar, é importante até. Faz parte da viagem, não é? E passamos para uma outra viagem, não é? Sim, mas ia só te perguntar, Rosário, que outras ideias ou que outros ensinamentos tu tiras desse senhor? Quem era ele? Fala-nos mais um pouquinho acerca dele. Pois, eu gostei moito basicamente, de iso que falamos antes, de que na perfección non está a beleza. Tamén fala moito de a oscuridade, digamos que para os xaponeses eles ven a beleza nas cousas que están pois suxas, que son antigas, que ten como unha historia e non só sempre todo o que é perfeito e feito por unha máquina. E sentes que é uma discrepância bastante grande na forma como eles veem as coisas e nós aqui deste lado? Sí, mas non creo que seja tanto tipo o oriental e occidental, senón algo de cara ao tempo. Senón que no pasado igual valorábase máis as cousas que duraban moito tempo e agora pois é máis común ir a unha loxa e comprar unha taza máis barata e máis descartável, que é algo... E no fundo o teu trabalho vai um bocado contra isso, não é? Contra o descartável e tudo mais. Que é exactamente que a cerámica é un material durável
Muito bem. E a tua viagem? Filipe? A peça que eu trago lembra-me, e está o que eu já tinha referido em conversa anterior, está lá sempre na minha sala. Lembra-me a minha primeira viagem internacional, também dedicada também à minha área, não é? Foi à Grécia, a Atenas. E esta peça é uma recriação de um vaso grego, que está no museu. Vou ser sincero, não sei qual é o museu que ele está. Na altura eu comprei, não foi no museu, foi numa tenda, e os gregos são muito engraçados porque é preciso negociar, por isso parece que ela estava lá, não foi aquela que eu vi com ela mais barata. É outra Pensas coisa. tu? Não, bem, vi. Por acaso é engraçado porque é muito dessa cultura a ver os gregos, os turcos, têm muito esta coisa de negociar até naqueles preços normais que está tudo aparentemente marcado. Esta peça, na altura, eu olhei para ela e gostei. É uma peça que não é de grandes dimensões, tem cerca de 15 centímetros. Era uma peça que era utilizada, uma réplica, não é? É uma réplica de um vaso que seria utilizado normalmente para guardar unguentários, ou seja, pequenos, é tipo um unguentário, ou seja, óleos que seriam usados por atletas ou não só. Tem um colo estreito, ou seja, aquilo que nós chamamos de colo é quase como fosse o pescoço da peça, e depois vai criando um pequeno corpo em glóbulo, não é? Ou seja, é a forma que eu tenho para descrever isto, depois não sei. Em termos, ela é pintada, é uma peça do período clássico. O período clássico eles na altura consideram que é de 480 a.C. a 320 a.C. Esta aqui de baixo diz que é de 350 a.C., por isso vem aqui com a informação. É em terracota, feita com os métodos tradicionais, por isso provavelmente seria feita tal e qual como eles faziam neste período, e é pintada, e tem um desenho. É pintada, tem as cores, essencialmente as cores típicas deste período também, que é os negros, ou aquelas cores mais escuras, os vermelhos, os alaranjados, amarelos alaranjados, e tem a representação de uma figura que é a deusa Atena. Atena, que está sentada sobre uma pedra, segurando um elmo e uma lança. Atena era a deusa da sabedoria, a deusa da logística, não é? Este elmo e esta lança significam isso, não a guerra, mas a logística e a capacidade de conseguir, capacidade mental de vencer sem ter que usar estes meios, não é? E ela está aqui representada. Depois temos elementos vegetalistas e geométricos com os meandros. Este aqui é entre o chamado colo e este bojo, não é? Temos então os meandros, que são aquelas coisas, até de onde vem a nossa palavra meandro, não é? Pelos meandros, são aqueles riscozinhos tipo labirintos, não é? Estão aqui representados. Em relação ao porquê de representação de Atena, pronto, era normal estes vasos terem este tipo de representações mitológicas. Atena era filha de Zeus, nasceu da cabeça dele, daí a inteligência que ela tinha, não é? Não sei se conhecem a lenda do nascimento de Atena, porque Zeus teve um relacionamento com Metis, não é? Metis é um relacionamento, ela ficou grávida, depois Zeus tem um pronúncio que Atena poderia usurpar-lhe o trono, e então ele transforma Metis numa mosca e come-a. E depois, passados uns tempos, sente uma forte dor de cabeça e Atena nasce da cabeça dele. E daí essa representação também está ligada a este conhecimento. E pronto, esta peça tem esta importância para mim, porque faz-me lembrar essa viagem, os momentos que eu passei com os amigos que eu tinha na altura, porque eu fui ter com umas amigas minhas que estavam lá em Erasmus, não é? Naquele tempo de viagens, e tem esta ligação também à área, que é uma das paixões também que eu tenho. Sim, e a Grécia, eu também já tive a oportunidade de lá estar em Atenas e noutros sítios da Grécia, e aquilo é aos pontapés. A pedra antiga é absolutamente desejável. Roma também. Braga não teria essa capacidade. Porquê é que Braga não tem... Toda a gente diz que Braga podia ter o vislumbre de ser uma pequena Roma aqui que tínhamos em Portugal, e porquê que não? Braga...
pode... Porque é que não exploramos mais essa parte, não é? Braga, em termos culturais, pode explorar muito mais essa parte. Tem que haver também maior investimento nesta área da arqueologia, do património e desta parte cultural. A cidade, a grande verdade é que ao longo de séculos não deu o devido valor ao património, não é? Nós sabemos, se não fosse a Universidade do Minho, nos anos 70, com a unidade de arqueologia a intervir e a fazer o que fez para criar ali o campo arqueológico, não teríamos neste momento nem termas romanas, o que sobrou, nem o teatro romano. Não é? O teatro romano, neste momento, aos poucos vai-se fazendo investimento, mas é um polo que, se tiver o devido investimento e se desenvolver, pode se tornar quase como um teatro quase de Mérida, não é? Que é o famoso Teatro de Mérida, se calhar não com o mesmo, mas é considerado um dos... Porque o Teatro de Braga, as pessoas não têm consciência, é um dos 3 que há conhecimento na Península Ibérica, não é? E um dia em que tenha o devido investimento e que seja bem trabalhado, pode ser utilizado como o Teatro de Mérida, para concertos, para espetáculos, para, não é? Utilizar, ou seja, aproximar este valor patrimonial da cidade àquilo que se faz atualmente. Porque, só uma coisa, eu conversei com um amigo meu, Sim. arquiteto aqui de Braga. Eu moro aqui no centro e 2 prédios ao lado da minha casa, uma vez, eles queriam recuperar o prédio e descobriram, eu olhei assim pelos tapumes, depois estive a investigar com os senhores que estavam lá a trabalhar, descobriram lá uns vestígios quaisquer. O que é que aconteceu? Foi lá um senhor, tirou fotografias, registou, pamba, tapa. Sim, é uma forma... E ele diz que, esse meu amigo disse que até é uma forma de preservar, mas adeus para todo sempre. Não é Pois que um seja prédio em adeus cima para todo sempre. Se calhar, futuramente, sabe-se que já existe o conhecimento que aquilo existe lá e futuramente poderá haver a oportunidade, com outras tecnologias e com tudo, de se poder tirar proveito daquilo. O mesmo aconteceu com aqui o Liberty Fashion, as escavações que eu participei também em 2008 e 2009. Há partes que estão ainda tapadas para investigação. Preservou-se. Na altura não havia tempo para que se pudesse intervir. Tempo e dinheiro, como sempre, não é? Infelizmente é o que move o mundo. Mas não havia tempo na altura e estão tapadas para uma altura em que já está preservado. E isso aí é sempre bastante importante. Se não houver a oportunidade naquela altura de se poder fazer alguma coisa, com os devidos meios, e são meios que se utilizam, está preservado, está registado, sabe-se onde está, como está, e pode ser, claro, futuramente, outra vez, em que haja intervenção. Outras alturas desaparecem. Seria um tema que daria muita conversa, mas se calhar era a altura indicada para passar à Rosário, que já moldou o seu prato e agora já está na fase de criação, digamos, da cara. Já vejo ali o nariz. Prato. Agora estou fazendo os olhos. Ok. Fala um bocadinho sobre o processo antes. Nós enquanto estivemos a conversar, eu estive a reparar que tu estiveste já a moldar todo o prato. Como é que foste fazendo? Provavelmente os nossos ouvintes e também as pessoas depois, através do vídeo da Braga 27, vão poder reparar que tu foste também... Podem reparar nos barulhinhos enquanto estavas a moldar. Agora diz-nos lá o que é que estiveste a fazer. Pois, primeiro amassei o barro com o rolo. Fiz unha placa lisa para depois, cando está totalmente lisa, coloquei no molde, que é un molde de xeso que foi feito por min, porque quería ter como esta forma. Medidas específicas. Sí, então fixen eu mesma o molde. E já agora é preciso ter muito cuidado também para ele quase que não ter fissuras. Não é bem o molde que eu estava a falar, é mesmo o pratinho. Quando estavas a moldar, tens de ter uma atenção redobrada. Sí, sobretudo, o mellor sería deixalo secar e depois de colocar a placa de barro sobre o molde, o mellor é deixalo secar un tempo, non moito, pero igual, pois meia hora, para que non este demasiado mol, porque senão pois é difícil conseguir a forma precisa. Depois, cando xa ten a forma do molde, tirei do molde,
comecei a dar forma con as ferramentas que trouxe, que, bueno, unha é esta. Redondinha, não é? Foi pasando polos bordes para tentar conseguir o borde máis simétrico posible. Depois estive modelando que o nariz, pero vou mostrar aquí. O nariz é a boca, que colei no prato e agora estou moldando os olhos. Nos olhos. Há pouco, acho que foi o Miguel que te perguntou se essa cara, se essa cara que sai do prato era alguém que tu conhecias ou alguém, pensavas em alguém. Como é que te surgiu esta ideia? Non, eu normalmente non penso en ninguén concreto. Tamén eu faço moito ultimamente o que son retratos pintados en pratos e sempre son persoas que eu invento na miña mente. Fruto da imaginação. Sim, fruto mesmo. da imaginação. E já agora, nós no início da conversa falamos que tu és formada em design têxtil, estiveste em Londres. O que é que te fez sair um bocadinho dessa área para a escultura? O que é que te deslumbrou tanto nesta arte? Pois eu en Londres estaba traballando na industria da moda e aínda que, bueno, é unha industria creativa, mas na realidade o traballo é moito de estar nunha oficina, non é tanto a creatividade que eu buscaba. Entón tive a necesidade de facer algo creativo con as mãos. E así foi como comecei a acudir a aulas de cerámica. Eu no inicio tiña como a idea de que quería facer xoiería de cerámica, mas depois gostei máis de facer o que son propiamente pezas. E así fun asistindo a diferentes cursos ali, en diferentes workshops, e comecei a postear as miñas pezas no Instagram mentre estaba ali en Londres. Foi así un pouco como comecei a vender algunha peza e a continuar con iso. Como perguntei ao Miguel, pergunto-te também a ti se a sustentabilidade também é uma preocupação tua nas tuas peças. De alguma forma tentas também passar isso através da tua arte? Si, eu creo que con a cerámica, a parte da sustentabilidade, xa vende que é un material durável, non é un material descartável. Depois, na parte de, por exemplo, cando eu envío pezas, sempre intento utilizar os materiais recicláveis. Muito bem. Uma pequena dúvida, eu vou aproveitar a vossa presença aqui para falar das esculturas criadas digitalmente. Vocês que trabalham com a madeira, os objetos estão aqui, eu carvo, eu moldo. O mais tradicional, digamos. Qual é a fronteira, se é que há uma fronteira? Qual é a vossa opinião acerca destas esculturas criadas digitalmente? São esculturas, em primeiro lugar. Queres dizer como as que se crían digitalmente e depois são feitas em 3D? Com a impressora 3D. Pois, com impressoras 3D. Não? Sim, será, mas sei lá, isso é como tudo na vida. O digital é o digital, escolha. O mundo dos objetos que se pode tocar assim é outro. É como as pessoas que vão estar a ver esta entrevista ou ouvir na rádio, é quase como uma coisa digital, é outra percepção daquilo que estamos a ter agora aqui, que estamos todos juntos, não é? A escultura é igual, eu acho que é importante esta coisa do toque, da proximidade, de ir às exposições, ver o objeto em si ao vivo. O digital é outra percepção completamente diferente, também necessária, talvez, mas se estiver lá no digital, se calhar vai-se chamar outra coisa que não é escultura. Se traduzir isso em objetos 3D, será uma escultura, porque é um objeto que podemos entrar em contacto. Mas perde-se aí o erro, não é? É a perfeição. Tem um erro, mas é um erro menor. O digital, o que é que faz? O digital diminui o erro nas nossas cabeças, leva-nos, se calhar, mais rapidamente para outro tipo de erros ou de imperfeições que nós nem percepcionamos muitas vezes. É possível tamén utilizar barro na máquina 3D. Coñezo un artista que ten unha técnica na que el diseña digitalmente, depois co barro, mete o barro na máquina 3D e a máquina fai a peza. Mas isso não te cativa a ti? Eu acho que é unha forma diferente de facelo, non é mellor nem peor. Tamén, para chegar a ese punto, esa persoa xa anteriormente xa sabía como facer pezas manualmente. Claro. E tu, Filipe? Eu assim, acho que tudo é válido no processo criativo, certo?
mas eu sou um bocado tradicional em determinadas coisas e para mim acho que tem que haver esta manipulação do objeto fisicamente, não é? Eu sei que existe o processo criativo. Para ser considerado uma escultura, por exemplo? É assim, no processo digital, se essa escultura depois se transformar em escultura mesmo, é uma escultura. Porém, não foi uma pessoa que a pensou, não é? A nível criativo, mas não foi a pessoa que a fez, que a manipulou. Tem menos valor ou mais valor? Não sei. Eu, se calhar, dou mais valor à escultura que ele está a fazer aqui, porque tem a paixão dele ali, e a mão, e o trabalho, e todo o tempo que passa. E, se calhar, se fizerem uma peça 3D, pode sair uma coisa parecida com isto, tem o devido valor, mas se calhar não é a mesma coisa. Isto no meu ponto de vista, não é? Isto sou eu. Vou-lhe dar mais valor a ele e a isto do que propriamente àquela peça. Não significa que aquela peça não tenha, que há pessoas que gostem e que vão querer e que, pronto, como eu digo, no processo criativo tudo é válido. E então, acho que sim, mas ao meu ponto de vista e daquilo que eu vejo, há certas coisas que eu sou um bocadinho ainda para o tradicional, não é? Trabalhar seu no Museu Barroco. Vamos Sou então barroco também. revelar a peça praticamente terminada, mas se calhar mostramos já o pratinho feito. Sim. Sim, agora dá um pouco de medo porque... Não, está ótimo. Mas queres só descrever o que vimos? Pois é um prato feito em Grés com um rosto modelado. Muito bem. E com E os depois lábios fica bem então como o proeminentes. mais pequenino que tens aí. Aliás, Sim. tu tens duas peças. Sim, depois Podes mostrar as duas. ficaria como este. Nesta cor assim mais cru, eu normalmente pinto os lábios em vermelho, nariz. Neste caso, os Por algum olhos que motivo em estão especial o abertos. vermelho, já agora? Quê? Por algum motivo em especial o vermelho ou é só uma cor que gostas? É porque gosto, sim, como mais simbólico, não? Os lábios em vermelho. Os olhos normalmente os pinto ou em azul ou em outras cores, mas ficaria como algo similar a esta mão. Ficamos então com a cara Muito bem. e a mão com um olho também. Vamos então terminar esta conversa. Resta-me agradecer a todos os convidados, ao João de Sá no vídeo, ao Salgado que está lá em cima no som. E mais uma vez, muito obrigados a todos pela vossa presença e também àqueles que nos acompanham através da RUM, dos 97.5 e também das redes da Braga 27. Dizer também que nesta conversa temos uma novidade, já está disponível então a revista Contemplação, é uma revista única, não vão haver mais edições, digamos assim. Aproveitem para folhear e para conhecer um bocadinho mais também deste dossiê de Braga, a capital europeia da cultura, este dossiê de candidatura. Então, podem encontrá-la nos espaços culturais, no posto de turismo, também no mercado municipal, perto do Generation e da RUM, e em outros espaços abertos ao público. Aproveitem. É uma leitura interessante, de certeza também para as férias. Ora, no próximo mês será a dança, o tema então que vamos ter para conversar neste palco do pequeno auditório do Teatro Circo. Até lá!